Bom, o tema é autoestima e felicidade. Então, para a gente ver como vai a autoestima de vocês, eu queria que me cumprimentassem só aquelas pessoas que se acham bonitas, simpáticas, alegres, que as pessoas têm certeza que quando estão perto de vocês se sentem bem. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito emocionado. Eu espero que a gente aqui nessa noite, que já começou com as músicas maravilhosas, e é muito bom quando a música fica no final, né? Porque senão o coral vai embora, né? E diminui ainda o público, né? Então, que bom a surpresa. Pessoal, e se é aniversário do Chico, assim como a gente enviou essas vibrações para ele, a gente também vai receber essas vibrações. Porque para ele essa distância, o tempo, não existe, né? E eu gosto sempre de começar com uma frase que fala: reconhecereis os meus discípulos por muitos se amarem. Então essa vinda nossa aqui hoje é com esse propósito, pelo encontro, muito além das palavras, muito além do que a gente vai falar, das músicas, o encontro, a energia, a vibração, os abraços, porque nós temos dentro do movimento espírita o trabalho assistencial, a parte mediúnica, os estudos, tudo como instrumento para que a gente se melhore, para que a gente cresça. Então, essa frase de Jesus aos apóstolos serve para nós que hoje somos os discípulos do novo milênio. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito especial. É um momento em que, quando a gente afirma que o Espiritismo é o consolador prometido, que a gente fala que o planeta está passando por uma transformação de expiações e provas para regeneração, é um momento muito especial. Estar encarnado nesse momento, no Brasil, como cristão, a gente precisa refletir muito sobre isso. Será que a gente seria tão cristão nesse momento se a gente tivesse nascido num desses países que estão em conflitos aí? Em que desde criança fosse colocado na nossa cabeça que a gente tem que matar, que a gente tem que ser violento. Será que a gente teria essa tranquilidade? Então, lógico que existe mérito, existe uma programação espiritual, mas é preciso que a gente valorize. É preciso que a gente perceba que Franca e essa região que teve Chico, Eurípides, que teve provavelmente há umas 4 gerações atrás aí já, espíritos vindo, preparando o terreno para que hoje a gente estivesse com essa tranquilidade aqui. Então, eu não vou falar o tempo todo, eu queria bater um papo com vocês, eu queria ouvi-los de vez em quando. A gente pode bater um papo hoje? Começou bem o bate-papo, pode? Pode? A gente também trouxe algumas músicas relacionadas com o tema, e essa primeira que a Suzy vai cantar mostra a certeza, a presença da espiritualidade, um espírito protetor que alguns chamam de anjo da guarda, e que às vezes não é só desencarnado, na maioria das vezes tem algum encarnado também que faz esse papel para a gente. Então, para que nas horas de aflição, de dificuldade, a gente não se esquecer que alguém está zelando por nós a todo momento. Boa noite. Acredite, está aqui. Feche os olhos só para ver como é lindo esse amor. Sua luz em nossa luz, almas gêmeas a percorrer o caminho pra vencer. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar. Seja livre, seja
eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar. Seja livre, seja você. Sou seu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece, do seu lado eu vou estar. Sou seu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece, do seu lado eu vou estar. Sou seu anjo. Tem uma música que ganhou um FECEF certa feita, que chama Do Brasil para o Mundo Inteiro. E essa música, ela tem uma frase importante que fala assim, que nós estamos no Brasil para reconstruir os nossos sentimentos e para iluminar os nossos pensamentos. Então, se a gente precisa reconstruir os nossos sentimentos, é porque emocionalmente nos últimos séculos a gente dilacerou esses nossos sentimentos. E se precisa iluminar os nossos pensamentos, é porque provavelmente a gente também caminhou pelas trevas. Então, toda mensagem, todo livro que a gente lê, ou quando a gente ouve alguma coisa, é preciso que a gente se coloque no contexto daquela mensagem, ou daquele livro, ou daquele personagem. Então, quando a gente lê Paulo e Estevão, em diversos momentos, o livro está falando de trechos relacionados a esse momento espiritual que a gente está vivendo. Saulo de Tarso, logo depois que ele encontra Jesus às portas de Damasco, ele fica muito emocionado, ele fica deslumbrado. Imagina a gente que de vez em quando, vê uma mensagem do Espírito Superior, ou às vezes ouve numa reunião mediúnica, a gente já fica muito emocionado. Imagina encontrar Jesus. E aí, a vontade dele era de falar para todo mundo. Ele queria espalhar que ele tinha visto Cristo, que ele tinha tido esse encontro. E aí, numa conversa com Ananias, num determinado momento, Ananias fala para ele, e agora, por que te detens? Será que Ananias está falando só para Saulo de Tarso isso? O que vocês acham? Pode ser para nós também, né? Então agora, que a gente tem o conhecimento do cristianismo, o espiritismo deixando mais claro ainda, as oportunidades de estudo, de trabalho, de melhoria espiritual, por que às vezes nós nos detemos? E eu queria conversar um pouco hoje, relacionando o tema, com uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, basicamente, ela tem três personagens. Ela tem o filho, que pede a parte da herança e vai para o mundo, o pai, que o recebe na volta, e o irmão. Quem que vocês acham na simbologia da parábola que é o filho pródigo? Nós, né? E o pai? Quem que é? Deus. E o irmão? Próximo? Vamos voltar um pouquinho. Então, o filho pede a parte da herança, que na simbologia da parábola se chama livre-arbítrio. Quando a gente está pronto para ir para o mundo, o pai dá o direito da gente caminhar sozinho. A gente foi, e o que aconteceu? Foi tudo tranquilo? Não. O que a gente fez? A gente perdeu tudo. Eu perguntei esse dia numa palestra, teve uma senhora que falou assim, gastou tudo a herança com mulheres. E foi uma mulher que falou, eu não vou contrariar. E aí ele se arrepende, volta. Como que o pai o recebe? Com uma festa. Se esse pai é Deus, na onde que nós vamos encontrá-lo? Num centro espírita, numa igreja, na onde? Onde Deus está? No nosso íntimo. Olha a profundidade dessa parábola. Por isso que Jesus fala, das ovelhas que o pai me confiou, nenhuma se perderá.
porque a gente sabe o caminho está dentro. E o irmão que teve qual reação? Comemorou junto? Não. Revoltou, ciúme, inveja, inconformação e, lamentavelmente, não é o nosso próximo. É a gente também. Essa parábola mostra que, ora, a gente tem um comportamento impulsivo e tem hora que a gente tem um comportamento, entre aspas, de bonzinho. Até que alguém pisa no nosso calo, até que alguém nos contrarie. E se a gente fizer uma reflexão profunda, a gente vai perceber que a gente tem mais de um do que de outro. A gente tem característica mais parecida com um do que com o outro. Mas a gente oscila nesses dois comportamentos. Teve 2 livros que eu estudei que falam muito bem dessa parábola. Depois, se alguém quiser, são 2 livros espíritas que pega frase por frase dessa parábola e é muito interessante como que esses autores refletem sobre essa parábola. A psicologia fala que esse comportamento do irmão aqui se chama máscaras. É o perfeccionismo, é o puritanismo, é os deslocamentos, é aquela situação que eu não quero reconhecer e aí eu fico colocando a culpa no outro que me provocou, ou no governo, ou naquela pessoa. Então são vários comportamentos que, para não nos mostrarmos como a gente é realmente, a gente usa essas máscaras. Até certo ponto, elas são necessárias. Porque seria impossível também a gente conviver se a gente soubesse o que cada um estivesse pensando e o quem realmente a gente é. Mas pouco a pouco, é preciso que a gente vá se libertando dessas máscaras. A primeira vez que eu li sobre essas máscaras, num desses livros, eu ia identificando cada uma delas. Tinha uma que era para minha sogra. Falei, nossa, minha sogra precisava ler isso. Aí eu li uma outra, eu falei assim, nossa, aquele cara que trabalha comigo, ele precisava ler isso aqui, ó, é para ele isso aqui. Aí eu lia uma e lembrava de um cara num centro espírita. A outra do meu cunhado. E aí eu fui lembrando. Aí eu resolvi ler pela segunda vez. Eu já comecei a achar um pouquinho de mim em algumas, não muitas. Aí você vai lendo e a gente vai se identificando, não tem como. Por isso que eu falei da importância da gente tentar relacionar o que a gente está lendo ou vendo com a gente mesmo. Aí a gente vai vestindo essas máscaras. E aí mostra todo um cuidado, por isso que a gente está falando de autoestima, porque quando a gente busca esse processo do autoconhecimento, a gente vê coisas boas e vê coisas que a gente não gosta muito. E como a gente está muito ligado e a mídia o tempo inteiro só nos mostra as coisas negativas, a gente tem o hábito de se identificar mais com as coisas boas ou negativas. Por isso que a autoestima é importante. Por isso que é preciso, ao meu ver, que a gente busque as coisas boas. Porque quando a gente está buscando as virtudes, trabalhar no bem, essas imperfeições vão perdendo a força. Não precisa da gente ficar lutando contra algumas dificuldades. Até pelo nosso estágio evolutivo, a gente ainda vai lidar com essas imperfeições um bom tempo. Mas a parábola é muito profunda. Quando o filho está próximo de um dos servos, a parábola fala assim, ó, estando de fora da casa. Ou seja, ele sempre viveu superficialmente, exteriormente. Ele nunca esteve dentro da casa do pai. E aí ele pergunta para o servo, que festa é essa? Ou seja, eu nunca desfrutei dessa alegria, eu não sei o que é isso. Porque ele sempre manteve uma postura, uma imagem que não era o que ele estava sentindo. Mas a frase mais impactante da parábola é o filho pródigo dizendo para o pai, Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Toda pessoa que passa por depressão, toda pessoa que está se sentindo infeliz, direto ou indiretamente, está explícita essa frase. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Porque quando a gente tem a certeza que nós somos filhos de Deus, quando a gente sente que somos filhos de Deus, e a gente vive de acordo
com essa certeza de que Deus é nosso Pai, que é justo, que é bom, a gente não vai ser infeliz. Porque os fatores exteriores, as dificuldades, as provas, as expiações, a gente vai saber que fomos nós que criamos e que sempre são para o nosso bem quando a gente as reconhece não como um problema, mas como um degrau, como desafios. E aí a gente vai crescer cada vez que a gente passa por um desses desafios. Então essa parábola, ela está muito relacionada com o momento espiritual que a gente está vivendo. Lógico que toda passagem do Evangelho, se a gente estudar, ela tem a ver com a gente. Mas nesse momento de transformação, é o momento que, após séculos em que a gente buscou a felicidade no materialismo, no imediatismo, nos prazeres desregrados do dinheiro, do poder, da sexualidade, a gente cansou. A gente retorna. E o banquete espiritual que fala na parábola é ser espírita, é ser cristão neste momento. E não é dar saltos, e não é virar anjo da hora para outra, mas se reconhecer nessa posição e começar a caminhar com passos tranquilos, porque senão a gente vai se arrepender de novo. E dessa vez, devido às condições, aos recursos, essa oportunidade, a nossa própria consciência vai nos mostrar que, se desperdiçarmos, a dor na consciência vai ser muito grande. Mas como eu falei anteriormente, a gente não precisa ficar se preocupado com esse aspecto. É nos preocuparmos, na medida das nossas possibilidades, em fazer o bem. Porque com certeza, cada um de nós aqui tem muito para oferecer. A culpa precisa ser pouco a pouco eliminada do nosso caminho. Esses séculos aí, por muitas e muitas oportunidades, ou a gente explorou, ou a gente foi explorada usando a religião. E aquele Cristo crucificado, ensanguentado, ficou ainda na nossa consciência de forma muito marcante. Olha, você crucificou Jesus. E isso foi muito repetido, muito. E aí agora a gente se torna espírita. E algumas vezes a gente ainda ouve uma palavra que se chama karma, que é colocada com um peso que às vezes dá até arrepio. Às vezes a pessoa chega perto da gente, sofrida, aflita, e a gente fala, isso é seu karma. Você está com um problema na mão, você deve ter batido em escravo na última vida, você vai ter que passar por isso. Então, às vezes, alguém nos procura pelo aspecto do consolo, da esperança, e às vezes a gente quer esclarecer. Ela veio pelo sentimento, e às vezes a gente é racional. Então, o momento é de acolhimento. Tem alguém aqui com mais de 30 anos aí? Não, né? Os que já são espíritas há mais tempo podem afirmar. Eu acredito que nunca as casas espíritas foram tão procuradas como agora, com relação a atendimento fraterno, reunião mediúnica. Então, esse é o momento. E, felizmente, quando a gente fala doutrina dos espíritos, nós não estamos falando só de movimento espírita. Vocês já viram quantos filmes estão chegando aí, falando da imortalidade, da reencarnação, livros. Estão encarnando espíritos em todos os segmentos, já com uma visão espiritualizada, de uma maneira mais consciente com o momento que a gente está vivendo. E, dessa maneira, são 3 situações normalmente que nos afastam da felicidade que a gente tanto procura. Culpa, mágoa e as ilusões do mundo. A culpa é essa que a gente falou. Não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu não consigo. A mágoa, quem é o culpado da nossa infelicidade? O outro. E as ilusões, que já vêm de antes, mas cada vez mais o mundo está nos apresentando com as situações que cada vez mais nos distanciam da felicidade. Então, esse momento é da gente perceber que a felicidade, ela está em nós.
Ela está na própria situação que a reencarnação nos colocou, com as pessoas, com as situações, com a condição do meu corpo, de trabalho, tudo foi planejado da melhor maneira possível para que a gente seja feliz agora. E normalmente a gente tenta colocar essa felicidade num outro tempo, num outro lugar. Quando a gente ouve ou vê um livro falando assim, ó, em busca da felicidade, é preciso a gente tomar cuidado. Porque se fala de busca, parece que a gente precisa sair para algum lugar, não parece? E ela está aqui. E às vezes a gente confunde. Às vezes a gente pergunta ou ouve assim, olha, por que você não é feliz? Ah, porque me falta isso. Me falta aquilo. E às vezes, o que nos falta já são os primeiros passos para a felicidade. O que nos falta pode ser que a gente não valorizou. E hoje, a gente precisa aprender a lidar, a valorizar, para que realmente a gente possa ter essa oportunidade. Então, se falta dinheiro, a gente acredita que a hora que resolver esse problema, a gente vai ser feliz. O dia que eu me casar, eu vou ser feliz. É só casar que é feliz, não é verdade? É, né? Me engano que eu gosto, ele falou. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Aí é uma maravilha, né? Porque aí fica dois dentro de casa que se viam poucos, aí começa aquelas manias. Então, às vezes, a gente projeta essa felicidade em outro tempo, com outras pessoas, às vezes dependendo de uma situação que não sou eu que conduzo. Então, a gente precisa ter essa certeza que nós temos essa chave da felicidade em nossas mãos. E aí, quando a gente fala, né, que a gente precisa realmente sentir cada palavra, cada estudo que a gente está fazendo, às vezes a gente repete, ouve e não percebe o tanto que é profundo. Quando vocês ouvem a palavra expiação, o que vem à mente? Expiação é sinônimo de quê? Sofrimento, dor, reparação de erro, prova. O sinônimo que eu mais acho interessante de expiação é limite. Quando a gente, como filho pródigo, se aventura e sofre, a vida coloca alguns limites, que são as expiações, para que a gente não erre mais, para que a gente não complique mais a nossa vida. Ao meu ver, a expiação ela está mais ligada à bondade de Deus do que à justiça, porque significa que está no limite, ó, não dá mais, por esse caminho não dá mais. A dor é inevitável, a dor faz parte ainda da nossa caminhada. O sofrimento é uma escolha própria. O sofrimento, a lamentação, está relacionada com orgulho, com egoísmo, com vaidade, que não aceita o momento que está vivendo e, especialmente, não aceita que fomos nós que causamos. E aí tem aquela frase, por que eu? Alguém já ouviu essa frase quando eu ganho na Mega Sena ou uma herança? Nossa, por que eu? Tem uma pessoa lá que eu conheço que está tão precisando e não ganhou. Vocês já ouviram? Só quando a gente não conforma com o que está passando, que a gente tem esse questionamento. Olha essa frase aqui, ó. A aflição nos alerta quando esquecemos de Deus, ao preferir a porta larga dos desejos inferiores. Então é a porta larga dos desejos inferiores. O que a gente busca de necessário, de conforto, está tudo certo. Quando a gente busca só para a gente e às vezes em detrimento dos outros, aí a própria consciência começa a mostrar. E aí, por mais que a gente está cercado de tudo aquilo que a gente achava que ia nos trazer felicidade, mesmo assim a gente se sente infeliz. Eu vou falar uma frase aqui, eu quero ver se vocês descobrem qual é o filósofo que falou essa frase. Vamos ver quem que sabe. Se você quer ser feliz, liberte-se do passado. Importa quem você é,
e o que vai fazer daqui para frente. Eu vou repetir, ó. Se você quer ser feliz, liberte-se do passado. Importa quem você é e o que vai fazer daqui para frente. Quem quer arriscar? Ninguém? Chama Kung Fu Panda, quem conhece? Quem assistiu esse filme? Só quem tem filho? Gente, mesmo quem não tem filho, vá assistir os filmes infantis. Esse filme é maravilhoso. O Kung Fu Panda, ele não consegue se superar, ele não consegue vencer. E aí, o mentor dele fala essa frase para ele. E olha que ele não fala, se esqueça do passado, o que nessa existência a gente não vai conseguir. Liberte-se do passado. E aí ele precisa voltar, resolver os conflitos, os questionamentos, as dúvidas que ele tinha com a família, aí ele se liberta. Há pouco tempo passou Gato de Botas. O amigo trai e ele perdoa. Eles continuam caminhando. Ele vai lá e pisa na bola com ele pela segunda vez. Ele perdoa de novo. Ele erra pela terceira vez e ele perdoa de novo. Um filme infantil, já mostrando para as crianças, e talvez até para nós, a importância do perdão. Então, por isso que a gente fala que tudo que está acontecendo no momento é muito especial. E se a gente perguntar para 1000 pessoas, 999 vai falar que quer ser feliz. Que está tentando. Ah, eu preciso mudar. Nossa, eu vou melhorar. Não, eu preciso fazer isso. A gente tem esse sentimento, mas às vezes a gente não quer pagar o preço. Porque pagar o preço para ser feliz, a gente vai precisar de renunciar a algumas coisas. A gente vai precisar de desapegar de algumas coisas. A gente vai ter que perdoar algumas situações que a gente se acha certo e o outro pisou com a bola e a gente não quer essa situação. Qualquer que seja o motivo que a gente veio aqui hoje, ou que a gente busque a felicidade, ou qualquer outra situação, a mensagem cristã que vai dar essa felicidade. A compreensão no limite das nossas possibilidades e a vivência, também sabendo que a gente tem limites. Então, quando a gente faz esse autoconhecimento, a gente percebe que a gente tem muitas coisas boas. Você sabe qual que é o melhor que você tem, a maior virtude? O que é? É porque tem muitas? Tem sim, tem sim. Mas qual que é a melhor virtude sua? E a sua? Só isso? A hora que eu olho para alguns aí, já Felipe, eu olho para alguns e desvio o olhar para eu não perguntar. Quem quer falar aí? Qual a melhor virtude? Só não fala humildade, porque se falar que é humilde, já deixou de ser. No bom sentido. Pessoal, por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu percebo que eu tenho coisas boas, eu já estou trabalhando a minha autoestima. E quando eu coloco essa virtude à disposição dos outros, aí eu já estou sendo feliz. Esse é o sentido da felicidade. Eu perceber que aquilo que está fazendo bem para mim, com certeza alguém do meu lado está precisando. E aí a gente vai perceber que a caridade ela vai muito além do material que é necessário, mas que as aflições são muito mais doloridas quando são da alma, da parte emocional.
Eu perguntei esses dias numa casa espírita, teve uma senhora que falou assim, eu ouço isso poucas vezes, ela falou assim, ó, a minha melhor virtude é saber ouvir. Nossa, eu falei para ela, olha, fantástico. Saber ouvir no mundo de hoje é uma raridade. O outro fala, a gente já fica processando a resposta, a justificativa, e nem sempre a gente assimila o que o outro está falando. Então, sempre, o que a gente tem de bom, alguém está precisando. E a gente vai ser feliz na medida que a gente puder levar isso para o nosso próximo. A começar pelo nosso olhar. Se a gente pegar as passagens de Jesus, o olhar dele sempre foi de doçura. Judas, que na verdade não traiu Cristo, mas traiu a si mesmo, não foi condenado. Pedro, quando nega também a si mesmo, não teve uma resposta negativa. Jesus não falou, Pedro, estou de mal, não vou conversar com você, ó, a gente era tão amigo, olha o que você fez comigo. Em todas as passagens. Na mulher adúltera, em cada uma que ele foi encontrando, sempre, o olhar foi de doçura, o olhar de compreensão. E até nos últimos instantes, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que está ao nosso alcance, quando alguém nos ferir. A gente pode até justificar, ter as nossas dificuldades, mas é preciso que a gente comece, que a gente crie hábitos pequenos, nos mais simples. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar, ó, vai com Deus, Deus te abençoe, porque não era uma coisa de sentimento ainda. Mas é preciso começar. Ainda que a gente não tenha o amor-sentimento, mas que pelo menos essas atitudes a gente comece a ter. E aí, a gente vai começar a olhar para trás e perceber que a gente já caiu muito, que a gente já tropeçou muito, que a gente já errou muito, mas a gente levantou. Nós estamos com uma nova oportunidade aqui. E aí a gente vai olhar para frente e saber que vamos continuar tropeçando, menos do que no passado. Nós vamos levantar mais rápido e com mais segurança. A hora que a gente olhar para o lado, a gente vai perceber que tem alguém nos esperando. Por mais que eu também tenha dificuldades, imperfeições, mas são nesses encontros que a gente vai crescer. É preciso também que a gente olhe para dentro de nós mesmos e veja que potencialidade que a gente tem. Quantas coisas boas que a gente tem e às vezes nem a gente se valoriza. De vez em quando eu acho que espíritos superiores chegam perto da gente. Porque há uns 20 anos atrás, a gente criou uma campanha que chama Ame Sua Vida, e que hoje eu vejo tanto que ela é profunda. Só quando a gente se ama que a gente pode amar o outro. Eu só consigo respeitar o outro quando eu me respeito. Se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar do outro? Então esse sentimento precisa começar pela gente, mas não ficar só na gente. Ir ao encontro do outro. Então assim é preciso que a gente olhe para cima e não se esqueça de Deus, de Jesus, de Maria, dos espíritos superiores, dos espíritos familiares, do nosso espírito protetor. E é preciso que a gente olhe para baixo e tome muito cuidado para não pisar em ninguém. Porque se a gente pisar em alguém, é uma ilusão de ótica. Na verdade, a gente não está por cima. É o orgulho que faz a gente achar que é melhor do que o outro. Porque quando a gente pisa em alguém, essa dor vai doer muito fundo, logo, logo. Então são nessas relações em que eu acredito, não estou falando que é a posição do Espiritismo, mas eu acredito que sem alegria a gente não começa nada. Então se hoje eu estou aqui, que seja com alegria. Que no meu trabalho eu faça tudo com alegria. Porque o resto, tudo vai ficar mais fácil. A Suzy vai cantar uma música agora, e logo em seguida a gente já encerra. Vem sentir
eu senti quando descobri que o amor é a fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda da regra de ouro, tesouro real, num banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas o amor e ilusão que o vento arrasta, como folhas secas caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes da harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando o teu ser. Deixa sentir-te que és Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. Então deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. Porque quando a gente fala fora da caridade não há salvação, a gente sabe que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E mais ainda, eu só tenho aquilo que eu dou. O que eu não dou, eu não tenho. Quando a gente se acha carente de alguma coisa, por exemplo, do amor, significa que a gente tem que dar mais amor do que receber. A carência não é aquilo que a gente não recebe. A carência é aquilo que a gente não dá. E tem um poeta que fala assim: se procuras o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje, amanhã, por onde fores, o torturado coração humano. Desce ao vale dos grandes dissabores, onde revelam o sofrimento insano, aflição, a miséria e o desengano entre flagelos purificadores. Desce a feição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, ajudando e servindo a cada hora. E ante a luz da divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Os livros que eu citei: Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus e Filhos de Deus. Os dois falando da parábola do filho pródigo. Maravilhosos esses dois livros, viu? Kung Fu Panda.
é muito... aquele filme Carros tem uma mensagem maravilhosa, né? A questão da competitividade, chega lá na frente, ele volta. Ele não vence, na verdade ele venceu, né? Mas ele não ganha a prova e vai socorrer uma pessoa que na simbologia. Então, assim, cada filme tem trazido algumas mensagens maravilhosas. Esses filmes infantis, pessoal, assista que vale a pena.